Olá, queridos, boa noite. Começando hoje mais um podcast. Sejam bem-vindos. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva para receber as notificações, para receber os nossos conteúdos. Quando nós lançarmos aqui algum podcast, algum vídeo, algum louvor. E eu quero agradecer por vocês aí sempre o carinho. Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, um jovem, né, que é usado por Deus, um jovem que nós podemos ver o quanto nós podemos aprender com esse jovem. Mas como assim, Poliana, aprender com o jovem? Aprender como nós podemos, desde cedo, servir ao Senhor, desde cedo nos lançarmos na obra do Senhor, desde cedo nós darmos o nosso melhor. Eu vou dar as boas-vindas aqui ao Samuel Schmid. Muito obrigado. Olha que nome chique, né? Um abraço aí para os seus pais, a Vanusa, o pastor Elias, que são bênçãos de Deus. E eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu convidado de hoje, Samuel. Eu vou ler aqui a biografia dele. É missionário da DE Geração Ágape, ali do pastor presidente, pastor Fábio Roberto. Isso. Pastor Elias, que é o pastor dirigente. A Vanusa também ali, como é missionária, pastora? Missionária. E uma família ali abençoada. Tive ali na semana passada. E é uma igreja avivada, hein? Olha, Deus se fez presente ali no meio daquele povo. É baterista, pregador da palavra, seminarista, né, na CETADEB e design gráfico. Olha, que bênção. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com a Poliana, né? Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder ser convidado para estar aqui com vocês. Quero deixar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo agora, nos acompanham. Eu tenho certeza que esta noite vai ser uma noite muito proveitosa, né, para todos nós e para vocês que estão aí como ouvintes. Tenho certeza que Deus, ele com certeza falará ao seu coração. Quero também mandar um abraço para meu pai, para minha mãe, para o meu pai, né, que é meu pastor Elias, pastor Fábio Roberto, que é meu pastor presidente, para minha noiva também, Rayane, te amo. E acompanhe, que eu tenho certeza que Deus, ele falará tremendamente conosco através da nossa história de vida, nossos testemunhos e o que conversaremos aqui nesta noite. Amém. E assim, começando, Samuel já é um nome diferente, né? Assim, não é diferente ser diferente, é um nome que muitos pais escolhem para os seus filhos, que é um nome de peso, é um nome de um homem que foi sacerdote, foi juiz, foi profeta. Verdade. Eu creio que você aí está buscando em Deus ser um instrumento na mão de Deus, Com né? certeza. É um filho esperado, né? Eu creio que eu estava lendo a sua biografia, desde o início tem algo de Deus aí para você. E você contou na sua biografia que o seu nascimento já é um milagre, né? Vamos começar pelo início de tudo, né? Início. E conta aí pra gente como que foi essa questão, né, do seu milagre, como você ser um milagre em si. Então, o que aconteceu? Quando a minha mãe engravidou, eu sou prematuro. Sim. Eu nasci aos 7 meses. Nisso, quando minha mãe estava no hospital, prestes a me ganhar, já prematuro, com todo risco, o médico, ele chamou meu pai fora, parte da sala, e falou, você tem que escolher um ou outro. Meu Deus. Ou a gente tira a criança e a criança vive, ou a gente mantém a sua esposa viva. E meu pai, óbvio, escolheu a minha mãe, né? E minha mãe chamou meu pai e falou, não, escolhe o menino e tudo mais. E minha mãe muito preocupada, muito ansiosa com tudo que estava acontecendo naquele momento ali, e o parto veio acontecer. Sim. Nisso que o parto aconteceu, eu nasci e minha mãe teve eclâmpsia na mesa de parto. Meu Deus. E isso foi uma situação muito complicada. Sim. Nisso ali, meu pai orando, minha mãe voltou. E no que minha mãe voltou, o médico, ele olhou pra gente, no caso, minha mãe e pro meu pai, e falou o seguinte, olha só, o Samuel, ele nasceu, mas o Samuel ele não vai viver. Eu nasci com 1,6 kg. Meu Deus, muito pequenininho. No tamanho de uma caixinha de sapato, meu pai costuma brincar. 7 meses, né? 7 meses. Falou assim, olha só, ou ele vai morrer aqui no hospital, ou vocês vão levar para casa, ele não vai ter imunidade, não vai ter formação genética para sobreviver. Sim. E vocês vão enterrar ele logo. Então aproveita o tempo que vocês têm com o filho de vocês. O médico sempre muito duro em suas palavras, né? O médico muito frio, né, nesse muito sentido. Frio. Falou assim, aproveita o que vocês têm para aproveitar, e é isso. E nisso eu fiquei, né, lá, esperando o tempo de poder ter alta, e todo mundo chegava para minha mãe e falava assim, Deus vai te dar outro. E eu vivo ali, próximo a ela. Sim. E o povo falando, Deus vai te dar outro, não fica assim, não. A diversidade vem para nos dar, mas Deus vai te dar outro, tudo mais. E minha mãe me conta que entrou uma irmã naquela sala
E aí, quando a irmã foi falar com ela, a irmã falou assim, não fala comigo, não. A irmã falou assim, todo mundo que vem falar comigo fala que Deus vai me dar outro. Eu não quero outro filho, eu quero ele. E nisso a irmã falou assim, não vim falar que Deus vai te dar outro. Eu vim falar que Deus vai levantar o Samuel como um grande profeta para a próxima geração. Benção. Eu falo isso, eu até me arrepio. E nisso a minha mãe tomou aquela palavra, e quando minha mãe tomou aquela palavra, ela abriu a Bíblia. E ela, quando ela abriu, ela meditou no texto de Samuel, exatamente. Sim. Que Ana chorava muito para ter Samuel, pedia muito, e foi uma situação complicada. A Deus eu pedi. E minha mãe fez o mesmo voto. Falou assim, Deus, se o Senhor permanecer que meu filho fique viva, eu vou dedicar ele na tua casa. Sim. Eu vou dedicar ele na casa do Senhor. Então, por isso que meu nome é Samuel. E um dos profetas, dos personagens bíblicos que eu mais me identifico é exatamente Samuel, por conta disso. Então, foi um período que a gente passou complicado do meu nascimento, mas eu tô vivo. Sim. Eu acho que o médico que falou que eu não estaria vivo, ele tinha que me conhecer um dia. Porque ele falou exatamente isso. Leva para casa e aproveita o tempo que tem para aproveitar. Passou um mês, eu tava voltando lá para fazer o exame do pezinho. Olha. E forte, saudável. Sem entender. Como é que esse menino tá aqui, tá vivo, assim, não tem como. Porque é um milagre mesmo, né? Na esfera, vamos dizer assim, científica, você não teria chance nenhuma. Mas para Deus, o seu nascimento ali já foi um milagre, como Samuel, né? Exatamente. Deus já operou um milagre ali. E como você disse, sua mãe dedicou a sua vida, mas também ela e seu pai são um casal de pastores. Seu pai é pastor, sua mãe missionária. É um casal que realmente tem se lançado na obra. E você, desde pequeno, tem sido também um Samuel ali, né? Como Ana dedicou o filho, você também tem se dedicado à obra do Senhor. Mas como que é assim, ser filho de pastor, ser um jovem filho de pastor? Hoje a gente vê que o mundo tem tantos convites, entre aspas, né, que para a juventude é visto como algo muito bom. Mas como que é, Samuel? Você, um jovem de 18 anos, que é filho de pastores, que está ali auxiliando os seus pais nessa questão da igreja, do reino. Como que é? Conta aí um pouquinho pra gente. É exatamente o que você disse. Desde novo, eu sou muito envolvido com essa questão do pastoreio, da liderança. Sim. E do evangelho em si, não só do pastoreio, mas do trabalho na igreja. Entende? Escola dominical. Nisso tudo, desde novo, eu sou envolvido. Meu pai também sempre foi um homem muito de oração, de subir monte. E ele, desde novo, ele me levou para o monte, assim, praticamente que eu nasci, para me apresentar a Deus. Então, desde novo, eu já fui sendo envolvido. A minha história, ela parece realmente muito com a de Samuel. Quando Ana desmama o seu filho e leva ele para servir no altar, ainda criança. Samuel não tinha escolha de se queria estar no altar ou não. Se queria servir a Deus ou não. Eu também, quando era criança, não tive essa escolha. Eu quero ir para a igreja, eu não quero. Não. Meu pai, minha mãe me pegou e me levava para o monte. Eu acompanhava, eu era filho. Sim. E com o tempo, como Samuel pegou gosto pelo altar, eu peguei gosto. Entende? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas você está na igreja forçado, né? Porque seu pai... Não é forçado. Eu peguei gosto por estar na igreja, por servir a igreja. Portanto, Deus tem algo comigo tão fervoroso que meu pai... A gente morava no Alto São José, eu tive que sair de Nova Friburgo, eu nasci em Friburgo. Eu tive que sair de Nova Friburgo por conta da minha bronquite alérgica que eu tinha, como é que é muito frio no inverno. Nisso que eu tive que sair, a gente foi para Bom Jardim, meu pai ele tinha um sofazinho que ele chamava de sofá das lágrimas. Naquela época, como a gente saiu muito na correria, não tinha uma grande estrutura a minha casa. Sim. E nisso ele tinha aquele sofá onde ele orava, pedia a Deus a providência, a solução. E um dia meu pai acordou de manhã e eu estava naquele sofá. E meu pai conta que quando meu pai acordou, eu tinha ligado o rádio. Eu gostava muito de ouvir Corinho de Fogo na época. Eu liguei o rádio e nisso Deus tinha me tomado em línguas estranhas naquele sofá. Então, desde muito novo, eu sempre me interessei pelas coisas de Deus, as coisas que haviam na igreja. Sim. Todos os detalhes eu gostava de estar. Entende? Então, tipo assim, ser filho de pastor, para mim, não é algo que eu sou obrigado a ser, a seguir. Sim. Eu peguei gosto. Sim. Entende? Quando Ana colocou Samuel no altar, Samuel era só um menino. Sim. Mas o altar, ele não deixa nada da forma qual é colocado sobre ele. O altar, ele transforma. Então, quando eu cheguei no altar, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei como um menino. Sim. Porém, nada que é colocado sobre o altar fica da forma qual foi colocado.
o altar sempre vai evoluir o que colocamos sobre ele. Sim. Então, como me colocaram como criança, eu vivendo aquilo ali, aprendi a tocar bateria na necessidade da igreja. Sim. Fui aprendendo a manusear bem a Bíblia, fui aprendendo a como se comportar no altar, e nisso foi indo. E eu fui pegando gosto, prazer de estar ali. Sim. Não como mais uma obrigação por eu ser filho de pastor. E o que muita gente fala sobre ser filho de pastor é a cobrança. Sim, a senhora sim. é filha de Também. pastor, a senhora sabe como é que Sim, é. Não sim. pode fazer isso, não pode fazer aquilo por Sim. conta da cobrança, tá todo mundo te observando, você não pode errar, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca tive essa questão da cobrança, porque eu não deixava de fazer por causa do meu pai, eu deixava de fazer porque desde novo eu aprendi a ter temor. Sim. Meu pai me ensinou o que é ter temor a Deus, o que é Sim. tremer diante da presença de Deus. Eu entendo também a sua fala da seguinte forma. Por exemplo, seus pais são pastores, eles têm as suas experiências espirituais. Você é uma criança que foi, né, se desenvolvendo e você passou a ter suas experiências. Você, pequeno, foi batizado com o Espírito Santo. Eu também tive as minhas experiências. Então, acho que isso que é importante. É o jovem, a criança, quem está ali chegando no Evangelho, não ficar firmado pelas experiências dos outros. Mas ter a própria experiência. Isso. E, de acordo com o que você foi ter nas suas experiências, você foi percebendo o seu chamado. Exatamente. E a primeira percepção foi da parte musical ou da parte mais ministerial, da palavra, da oração? A primeira percepção veio da necessidade. Sim. Necessidade em quê? Meus pais eram mais novos na época, tinham mais garra, mais pegada, Sim. mais impulsão, visitava, ia, vinha. Então, eles nunca necessitaram de mais um reforço no altar da igreja. Para pregar, para dirigir. Porque os dois ali, né? Novos, só comigo de filho, então era mais tranquilo de conciliar. Aonde eu vi uma necessidade que eu poderia entrar para suprir? Na parte musical da igreja. Porque o que acontece? Eu nasci em Friburgo, porém, de Friburgo, meu pai ele abriu 9 igrejas. Sim. Em 9 cidades diferentes. Aí ele percorria todas as cidades. Não, a gente focava em uma, abria, ia para outra, abria, ia para outra, abria. E nisso, a gente não tinha uma equipe musical boa de início. No início tudo é muito difícil, tudo muito né? árduo. Até às vezes, por exemplo, na própria igreja ainda não tem um músico, você tem que formar um músico, isso. aí você tem que ensinar. Isso. Foi nessa necessidade que eu vi a carência da igreja. Sim. Falei, poxa, minha mãe tá cantando isso, não tem ninguém para tocar. E na questão da carência vai a questão do gosto. Eu não tinha gosto por guitarra, eu não tinha gosto por teclado. Sim. O meu gosto sempre foi, eu sempre olhei para bateria. E sempre foi algo que você gostou. Portanto, quando eu era do Alto de São José, que a gente se mudou para o Alto de São José em Bom Jardim, eu lembro de uma situação que eu ia, quando acabava o culto, eu ia correndo para a bateria, e nisso o obreiro, como não sabia tocar, só fazia barulho, ele já vinha e tapava a bateria. Sim. Entendeu? Para mim não ser... Então eu sempre tive esse desejo, essa vontade. Nisso meu pai ele foi para o Rio de Janeiro para poder ajudar a matriz, que era lá no Rio, né, da Coluna da Verdade na época. E nisso gravaram um vídeo meu, eu já conseguindo tocar algumas coisas, com muita dificuldade, não conseguindo. E nisso um rapaz de Bom Jardim, ele viu o vídeo. E quando a gente foi abrir a Italcara, a igreja de Italcara, ele ligou pro meu pai e falou assim, avisa o Samuel que eu vou pagar a aula de bateria para ele. Olha. Isso desculpa perguntar, mas com que idade, assim? Isso foi com 5 para 6 anos. Gente, muito legal. Ele falou assim, eu vou pagar a aula para ele. Nisso que ele falou que ia pagar, eu fui para Italcara. Quando fui para Italcara, tinha 6 para 7. E aí ele pagou e eu comecei a fazer a aula. E como eu nasci prematuro, isso aqui é muito interessante. A professora da escola onde eu era, chamou minha mãe e falou assim, olha só, bota o seu filho numa aula de algum instrumento. O seu filho ele passa a aula toda batucando a mesa e não é algo sem noção que ele está fazendo. Ele sabe marcar os compassos. E ela falou que tinha uma questão, né, psicológica, que quando a criança nascia prematura, ela despertava uma habilidade em algo diferente. E nisso eu fui, comecei a fazer a aula, comecei a me aperfeiçoar naquilo ali e supri a carência da minha igreja. Que era a questão do instrumento. Então meu pai já tinha conseguido alguém para tocar um violão, alguém para tocar um teclado e eu supria na bateria. Entendeu? E nisso minha mãe começou a itinerância da parte dela, sair para pregar essas coisas. Eu já ia. Me metia na bateria, não, vamos fazer um fundo aqui para minha mãe, chamava o pessoal da igreja nisso. Foi indo, fui me aperfeiçoando e fui crescendo nessa questão musical. Primeiro foi a música. Entendi. E você com que idade começou a, assim... Eu aprendi a tocar, fiz a aula, agora já
já tô podendo, já tô me sentindo seguro para tocar na igreja. Foi mais ou menos que Então, idade? o que acontece? A questão da segurança. A questão da segurança eu peguei na prática. Sim, sim. Porque já aconteceu muitas vezes do meu pai tá cantando o hino da harpa e eu pegar pra tocar e errar. Isso E, é entendeu? realmente, E, tipo assim, realmente. ficar aquele clima. Você sabe como é que é a Sim, igreja. sim. Um errou, o fio da meada vai embora. O restante todo mundo erra. Então, todo mundo olhar pra mim, como eu sendo ali O mais novo, né? Então, eu sempre me cobrei muito. Não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que... Então, tipo assim, eu entrei na aula, passou mais ou menos uns 2 meses e já comecei. Então, você com uns 7, 8 8 anos já estava exatamente. auxiliando ali os seus pais tocando. Isso. E assim, o que você acha que falando essa parte musical, o que você acha que a parte da música, ela gerou de transformação na sua vida? Por exemplo, o que ela impactou na sua vida? A música, na minha vida, a parte musical na igreja, me influenciou Sim. em que sentido? Em entender o que, Samuel? O que é exercer um ministério musical? Uhum. Porque eu sempre aprendi que tudo tem que ser feito com reverência e com temor a Deus. Sim. Entende? Então, quando eu entrei para ali foi um escape. Ali foi uma porta que Deus abriu para me ajudar. Sim. Quando a pessoa ela pega zelo por fazer alguma coisa, seja tocar um instrumento ou qualquer outra coisa, aquilo ali é o que para a pessoa? Aquilo ali é um lugar onde ela vai esfriar a cabeça. Sim. Aquilo ali é um lugar onde ela vai se distrair, vamos dizer assim. Ela Sim. é feliz fazendo aquilo ali. Sim. Ali esquece o problema, ali... Entende? Sim. Então, conforme eu fui desenvolvendo, pegando a minha adolescência e juventude, a gente vai pegando os problemas que a vida vai trazendo. Cada ano vai vindo mais vindo um algo probleminha, novo né? pra gente pensar, aprender. Sim. E nisso, sempre que alguma coisa apertada, eu nunca tive vó e nem avô perto. Entendo. Então eu ficava esperando o dia do culto para me poder tocar, para poder... Sim. Isso sempre foi algo que me ajudou bastante. Sim. Entende? No momento que eu tocava ali, eu ia me divertindo ali com o pessoal. Porque músico tem essa questão de fazer resenha, né? Tá tocando, vai conversando com o outro, faz isso, não sei o quê, parou. Entende? Então, essa questão da distração... E nisso foi acontecendo de eu tocar para alguns cantores, mas com nome, e isso vai alegrando a pessoa e incentivando a pessoa quando você passa a ter o tal reconhecimento. Sim. Pô, essa tal pessoa é influente, reconheceu que eu toco bem, que eu sei fazer, entende? Então, me influenciou em qual modo? Em pegar mais gosto, mais prazer pela igreja, entende? Porque às vezes um jovem que está do lado de fora, ele tem uma visão muito quadrada do que é a igreja. Sim. Ele tem uma visão muito, muito limitada. A igreja é um lugar que eu vou ali, sento e fico ali ouvindo um rapaz falar que eu não sei qual é a vida. Não é, a igreja não é isso. A igreja tem vários canais, tem vários lugares que se você entrar, fazer um curso, se aperfeiçoar, ela vai te dar a tal da oportunidade. Sim. Entende? Ela vai te dar a tal da chance. E é nisso aí que a pessoa tem que agarrar, se apegar. Sim. E a música eu acho interessante, porque eu tenho visto que as igrejas, escolas, não só no meio cristão, mas no meio secular também, vamos dizer assim, na vida em sociedade, por exemplo, escolas. O meu filho, ele tem 10 anos, na escola dele, ele já tem aula de noções musicais, compra aquela flautinha e fica ali o dia todo tocando aquela flautinha. E a gente vê que a música realmente na vida da pessoa, do jovem principalmente, ela traz, primeiramente, que eu percebo, eu pertenço a um grupo. Eu pertenço a esse grupo de pessoas que também gostam de tocar. Você causa identificação. Eu faço parte de algo. Seja dentro da igreja. Ali, né? Sim, seja dentro da igreja, ou seja, por exemplo, aqueles jovens que fazem. Tocam em orquestras, tocam em algo. Por quê? O jovem, eu também sou jovem, né? Eu também sou jovem. Mas eu toco teclado. Nesse período, eu comecei a tocar teclado na fase de 13 para 14 anos. Foi essencial. Na minha fase de adolescência, eu aprendi a tocar teclado. Por quê? Foi um período que a minha mente estava focada. Em vez de eu estar vendo o celular, em vez de eu estar vendo um filme, eu estava o quê? Eu estava ali focada em aprender aquela música, eu estava focada em desenvolver um talento, um dom. Então, assim, eu percebo que a música, ela, às vezes, ela é capaz de tirar aquele jovem da rua, tirar aquele jovem de companhias erradas, porque a música, ela transforma a mente. A música, ela gera na pessoa essa questão que ela fala assim, olha, eu aprendi isso aqui, por exemplo, você aprendeu a tocar bateria, eu posso aprender outras coisas. Sim.
Então é isso. Eu queria que você comentasse agora, às vezes para um jovem que está na igreja e fala assim, poxa, eu não sei qual é o meu talento, não sei se eu sei tocar um instrumento ou não, mas acho que o primeiro passo é começar, né, Samuel? Eu queria que você comentasse agora assim, esse jovem que às vezes fica aí a tarde toda, poxa, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar ali mexendo na rede social, eu vou sair aí com meus amigos. Não, vai aprender a tocar um instrumento musical, vai aprender a fazer algo que vai percorrer para sua vida toda. Exatamente. A questão da música no intuito de um jovem, né, que hoje em dia se encontra parado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, é muito interessante, porque hoje é um vasto, são muitas opções. Tem flauta, tem violino, tem aquelas igrejas que tem orquestra, tem às vezes um instrumento mais comum como a bateria, guitarra, violão. Então, tipo assim, vai da força e o querer da pessoa. Hoje em dia você não precisa pagar para ter aula. Sim. Não precisa. Na internet. No YouTube o que mais tem é aula. O meu primo, por exemplo, o Luan, que vou até usar o nome dele aqui, ele é de Teodoro, da Congregação de Teodoro. Sim. Ele aprendeu no YouTube. Ele aprendeu tudo ali. Hoje ele toca teclado, acordeon, sanfona, guitarra, tudo aprendeu na internet. Então vai muito da força de vontade da pessoa. Falando para você que está em casa agora, você tem que querer, você tem que se disponibilizar para isso. Você está entendendo? Mas qual é o problema? A gente vive no meio de uma geração que ela prefere muito mais ficar em casa jogando Free Fire do que se dedicar a algo. E a questão a música, ela não te torna capaz para fazer ou exercer somente um lugar específico. A música é um vasto, gente. Hoje em dia, tu fez um vídeo tocando bateria, o pessoal gostou, tu postou na internet, acabou. Sim. Entende? E tem até um meme que o pessoal fala, né? Que músico de assembleia toca em qualquer lugar. Isso aí eu creio que é verdade. Por conta das dificuldades que às vezes uma irmã sai do tom, né? Isso é normal acontecendo numa igreja, porque ali tá todo mundo ali, né? Junto, em unanimidade, isso é normal acontecer. Mas isso vai dando prática pra pessoa. E eu pessoa. acho que um músico da assembleia toca qualquer tipo de música, porque você toca desde o clássico, que é um harpa cristã, aí você vai para o pentecostal, que é os hinos das irmãs, aí você vai para um pop, para um ritmo mais atualizado, que é uma mocidade que canta, e você vai para o ritmo das crianças, que é aquele ritmo mais né, infantil. Então, assim, você ali toca de tudo. Não tem agora tem o worship, que são esses ritmos mais atualizados. Então, assim, músico da assembleia não tem limite. Não tem limite. O que botar na mão dele, ele vai exercer. E nisso entra a minha parte em questão de experiência. Sim. Por conta de eu sempre tocar em igreja e várias igrejas diferentes, eu fui pegando essa praticidade. Sim. Entende? Eu fui pegando esse vasto conhecimento. Sim. Nisso chegou uma hora que eu não estava mais fazendo a aula por conta de ter se mudado de cidade outra vez. Porém, eu fui pegando a prática em relação às igrejas. Às vezes tinha uma música nova, até hoje se bobear, uma música com ritmo muito diferente, que a pessoa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que me virar aqui, senão o povo vai olhar para mim, vai ver que eu não tô tocando, o que está acontecendo? Então, a dificuldade, ela vai gerando... A própria música, ela te impulsiona a estudar mais. Exatamente. Porque a música... Eu gosto muito de falar de música. Comecei a falar de música, eu me empolgo. A música, ela traz isso. Ela traz esse conhecimento infinito. A música, ela não tem limite. Não tem limite. É sempre todo o tempo aprendendo algo novo sobre. E assim, Samuel, uma coisa eu percebo assim... venho percebendo, as igrejas... por exemplo, eu sou da DCP. E lá a gente tem a banda. Tem um maestro que ele dá aula. Então, ele pega, assim, vários jovens de várias faixas etárias e ele ensina esses jovens a tocar instrumentos, desde instrumento de sopro, a instrumento de corda, a teclado, a questão de percussão. E aí já aconteceu de vários filhos de cristãos, vários jovens que são cristãos, que aprenderam ali no momento por um hobby e se tornou uma profissão. Sim. Por exemplo, tem vários músicos ali que hoje são músicos da Marinha, que hoje são músicos de estúdios, que hoje são músicos que realmente... É uma vasta oportunidade. Trabalham para o reino. Sim. E assim, eu vejo a música uma ferramenta de transformar a vida. Exatamente. E assim, eu hoje, como candidata a vereadora, eu vejo essa importância da gente olhar o lado musical
para várias áreas. Terapias musicais para crianças que têm autismo. Crianças que têm vários tipos de síndromes. A gente tem a parte musical, que a gente precisa criar leis para desenvolver. Jovens que estão nas escolas. E a gente poderia aumentar o período de aula para um período integral e esses jovens terem atividades físicas, mas também terem aulas de música. Aulas de música, você conseguir fazer parcerias. Por exemplo, a gente tem várias bandas enormes aqui em Friburgo. Tem a Euter Friburguense, tem a Campesina. Então, assim, a gente criar leis para quê? Esse jovem que às vezes mora numa região que ele não tem condição. Quantos jovens têm vontade? Eu tinha um sonho de aprender a tocar violino, mas eu não tenho, nunca vou ter condições de comprar um violino. E você fecha essas parcerias com essas bandas, com essas orquestras. Esse jovem, ele consegue ter esse instrumento que essas orquestras emprestam, ele está ali aprendendo e você vai transformar essa vida. Vai, com certeza. Esse jovem, ao invés de ele ficar ali no seu tempo ocioso, jogando um Free Fire, jogando um jogo, indo para a rua, se envolvendo em conversas que não vão levar a lugar nenhum, o que eles vão fazer? Eles vão focar no seu futuro. Vão focar em desenvolvimento pessoal, porque o que eu acho que nós percebemos é que a juventude hoje falta desenvolvimento pessoal. É você estudar, é você aprender a tocar um instrumento musical. A gente vê várias nações por aí que é obrigado a criança ser alfabetizada e já aprender a tocar pelo menos um instrumento musical. E no Brasil, a gente não vê essa realidade. E a gente vê que, se você juntar a musicalidade e o ensino, juntar os dois, a chance dessa criança se desenvolver, desse jovem se desenvolver, é muito maior. A música traz muita questão da educação Sim, também. transforma, gera transformação. Se a gente entrar no detalhe realmente disso, se a gente pegar para tocar uma música, seja ela evangélica ou não, pentecostal ou não, worship ou não. Sim. Cada um vai ter a sua parte de entrar. Cada um vai ter o seu dever. Sim. Sabendo que isso tudo é em conjunto. Então, olha a interpretação que a gente pode tirar disso aí. Tem hora que você vai se impor, entrar. Sim. E tem hora que você vai... Cada um tem o seu espaço, a sua hora, o seu volume. Vai ter hora que vai ter o solo de uma guitarra. Exatamente. Vai ter hora que vai ter um solo de um teclado. Isso. E todos, isso até no reino, até na igreja, todos nós temos que saber o nosso lugar e temos que respeitar o lugar do outro. Sim. Não é porque eu toco teclado que eu sou melhor ou pior do que você que toca bateria. Exatamente. Então, porque estamos todos para um bem comum. Aí imagina, você tocar só com a bateria, ou você cantar só com o teclado. Falta a banda ali, falta uma guitarra, falta um baixo. Então, assim, na nossa vida social e também na vida religiosa, na nossa vida com Deus, eu vejo isso. A gente tem que saber se posicionar nos lugares que a gente vai, nos dons que Deus nos dá, para que a gente possa o quê? Ser um canal, ser uma ferramenta. E você é um canal, você é uma ferramenta. Amém. Através da área musical e também através da sua área ministerial como um pregador da palavra. Sim. E eu queria que você agora falasse um pouquinho como que foi esse início de você se perceber como um pregador da palavra, como que foi que você percebeu esse dom que Deus estava derramando sobre a sua vida. Então, a questão do ato de pregar, de buscar mais sobre a palavra de Deus, vai muito de um castigo que a minha mãe me colocava. Quando eu respondia ou fazia alguma coisa que não era certo de se fazer, ela falava assim, vai pro quarto, lê tal livro, tal capítulo e tal versículo. Eu ia lá rápido, né? Sim. Lia lá, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Mãe, voltei, li. O que tá escrito? Tá aqui o que tá escrito. Não, quero que você explique o que tá escrito. Interessante. Entende? E enquanto eu não sabia explicar aquilo ali, eu não saía do castigo. Você tinha que ler, entender e explicar. Exatamente. Não é só ler, não tem é que só explicar. ler. Então, nisso, a partir de um momento foi um castigo. Mas a partir de um determinado ponto, eu comecei a minha mente, ela foi me levando a interpretar aquilo ali e pegar gosto por aquilo. Vendo também a necessidade da obra, que no momento que eu comecei a pregar, minha mãe já tinha o meu irmão, minha irmã, entende? No caso, a minha irmã, depois veio meu irmão nesse meio período. E nisso, poxa, eu preciso de alguém. Você consegue pregar hoje? E Elias, não vou conseguir não.
Meu Deus, como é que eu vou fazer? E chamar alguém de longe é complicado, às vezes que nós estávamos em cima da hora. Sim. Entende? Então já tava precisando de alguém ali para ter um escape, para ter E você foi percebendo essa Exatamente, questão. essa carência. Fora os Sim. amigos que estavam ali na igreja, que já estavam se desenvolvendo na questão da palavra, e foi um incentivo, né? Eu tenho 2 amigos, o William e o Lucas, né? Sim. A gente virava a madrugada no quarto estudando a Bíblia. Virava a madrugada. A ponto da minha mãe sair do quarto e falar assim, poxa, gente, vocês não vão parar de falar, não. Olha que benção. Meu pai vinha, vocês não vão... Isso foi uma época da minha vida onde eu aprendi muito. Entende? Ali foi até o que o esposo da senhora tinha comentado comigo lá em Campo do Coelho. É aquela questão de estocar lenha. Isso. Entende? Ali foi um momento onde a gente conversando em 3, a gente foi tendo aquela visão ampla. Às vezes vinha mais um. Às vezes era eu, meu pai e minha mãe conversando ali sobre um texto e cada um vinha trazendo uma visão. Exatamente. Sim. Não fugindo do que o texto diz, óbvio, mas tudo se agregando, se ajuntando. Então eu comecei nessa questão de pregar e a questão de ser obreiro, de trabalhar na obra de Deus. O meu pai, ele sempre foi muito de fazer testes, né? Testes. E nisso eu vendo um ali, ele se tornava obreiro, o outro ali, eu comecei a almejar o cargo eclesiástico. Comecei a querer. E para mim querer, eu tinha que fazer por onde? Ser obreiro não é pregar. Ser obreiro não é pegar a mão no microfone e dirigir um culto. Ser obreiro é você servir uma obra. Ser obreiro é você se dedicar pela obra. Então, eu comecei a servir aonde? Levava uma água para o pregador. Chegava mais cedo, arrumava uma cadeira. Isso novo. Uma vez eu lembro de uma história que eu cheguei ao meu pai e falei, pai, eu quero ser obreiro, eu quero trabalhar para Jesus. Ele, você quer trabalhar para Jesus, Samuel? Eu quero. Eu falei, eu tenho essa enxada aqui, terreno da igreja, do lado da igreja. Tá alto, mato. Viu? A gente precisa limpar que tá feio, os irmãos tá chegando lá, tá vendo, tá complicado. Falei, vou lá. E eu ia. Foi eu e o Lucas, na época. Capinamos lá e isso a gente foi fazendo, entende? Quando surgiu uma carência, a gente ia nisso. A parte da palavra foi entrando também. Entende? Aí o que meu pai começou a fazer comigo? Samuel, sua mãe vai pregar? Vamos te dar 5 minutos. Meu pai vindo da Assembleia de Deus, ele falou assim pra mim, olha só, saudação é 5 minutos. Você tem que falar em 5 minutos. Já foi te ensinando, ó, aqui Você tem que falar em 5 minutos. Passou de 5 minutos. Sim. Eu mesmo, tipo, Aí ele falava assim, ó, prepara uma saudação que eu vou te minutos. dar a oportunidade de você ir. Foi começando ali através da saudação. Exatamente. Ia preparando ali a saudação. E nisso, fui ali na igreja, na saudação, às vezes falava algo muito bom, às vezes falava algo que não tinha sentido, como era novo nisso. Sim. E nisso aí, eu via a necessidade de me aprofundar mais. E como me aprofundar mais? Eu na época, eu vendia algumas coisas na internet para um rapaz que lá da igreja. Tinha alguma agenda, já via alguns livros dos meus pais, eu comecei a pegar muito livro. Sim. Comprar livro, pegar livro, comecei a ler bastante. Eu entrava pra dentro do quarto, eu ficava de 1h às 6h, lendo, esboçando. Minha mãe, e eu sempre peguei muita dica, né? Sim. Minha mãe, Samuel, pra mim montar uma mensagem, eu escrevo 10 folhas. Entendeu? Aí o outro falava, Samuel, eu só monto o esqueleto. Sim. O outro falava, Samuel, ora. Entende? Então fui pegando várias de cada um, o que um se apoiava mais. E nisso eu fui estudando, lendo, esboçando e evoluindo aquilo ali. E nisso, chegou a um ponto que as saudações que eu dava já estava tendo bastante sentido. E o povo já estava, tipo assim, eu quero mais. Sim. Preciso ouvir mais. Tô na expectativa. Tô na expectativa. Sim. E nisso, meu pai me deu a primeira oportunidade de pregar. E ele falou, você tem 15 minutos. Você tinha que idade quando você pregou a primeira vez? Pela primeira vez, eu tinha 11. Nossa. Ele falou assim, você vai ter 15 minutos. E com 11 anos, uma criança, ela até entende sobre a palavra de Deus, mas ela não consegue ter a eloquência, a intrepidez, a autoridade no falar. Porque pregar é tudo isso, é ter eloquência, ter intrepidez, ter autoridade no que está falando, passar confiança através do olhar, através da fala. Eu não tinha isso tudo. Entende? Mas já tinha uma noção, já tinha aquelas iluminações que o texto nos traz. Mas também tinha a intenção. Eu quero lançar o que está aqui dentro para fora. Exatamente, isso. E nisso foi a primeira vez. Graças a Deus deu muito certo. E foi passando um tempo, aí passou mais ou menos 1 ano, o pastor Fábio. Ele falou assim, filhão, o pessoal quer que você pregue na festa das crianças aqui em Cordeiro. Eu falei, pastor? Ele falou, você consegue vir? Eu falei, consigo. Eu lembro até hoje, eu preguei sobre o texto onde Jesus ensinava
no templo, né? Sim, sim. E nisso eu em casa, desesperado, falando, mãe, eu preciso pregar. Tipo assim, eu digo a primeira vez que eu preguei, quando meu pai me deu oportunidade, eu digo pregar. Sim. Conseguir introduzir, desenvolver e concluir. Sim. Mas só que antes já tentaram me colocar para pregar. E nisso foi um desespero. Tipo assim, mas foi aquela coisa meio falei assim, sofrida, não, hoje você vai né? pregar. E o que eu fiz? Eu li o texto, né? Isso foi literalmente a primeira vez que tentaram me colocar para pregar. Eu li o texto. Nisso, uma ansiedade me bateu muito forte. Eu era muito novo na época. Comecei a chorar. Chorar. Entrei pro banheiro da igreja. Isso foi na cidade de Cantagalo. E quando eu entrei pro banheiro, minha mãe foi atrás. Samuel, vem aqui. Eu falei, olha o que você fez. Olha como eu nunca mais vou pregar. E nisso, passou esse tempo todo, eu fui pregar na sede. E na quadra, no congresso, na quadra, muita criança, os pais da criança, tudo lá, muita gente. E graças a Deus, fluiu. Naquele dia fluiu. Mas olha, eu acho isso muito interessante, porque às vezes, até o pessoal que está assistindo a gente em casa, pode ter acontecido algo parecido. Porque às vezes a pessoa, ela começa ali, a descobrir, seja cantar, pregar, tocar um instrumento, só que, poxa, comecei ali, deu errado, deu ruim, não quero mais. Não é assim, né? Tem que continuar. É a questão do persistir, nunca pensar que já tá bom. Voltando à história, eu preguei lá na sede, nisso eu fui e minha mãe começou a me levar nas agendas. Nisso eu fui pegando meus 13, 14 anos e 15. E conforme minha mãe foi me levando, ela falava, meu filho prega. Dá uma oportunidade pra ele numa saudaçãozinha de 5 minutos. Aí a pessoa ia lá. E teve uma situação que eu fui numa igreja, não vou falar o nome, né, por respeito e ética. Eu fui e minha mãe falou assim, meu filho prega, meu filho dá uma saudação, dá uma oportunidade pra ele dar uma saudação. E o pastor que estava dirigindo o culto me olhou de cima e embaixo. Apontou assim, falou, ruxou no ouvido dela. Ela ele mesmo, aquele pequenininho ali. E nisso o pastor ele me deu a oportunidade. E eu lembro que eu falei sobre quando Deus ele abre, né, o mar vermelho para o povo passar, e depois que o povo tá ali, Deus coloca uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, e ali eu tirei uma aplicação muito interessante daquele texto, que o pastor ele ficou encantado. Então. Falei assim, como é que um menino desse tira uma aplicação dessa? E aí a igreja levantou, né? E teve aquele mover ali. E nisso que o pastor pegou, o próprio pastor falou, irmão, às vezes a gente olha, a gente não dá nada pra pessoa. Mas quando a pessoa abre a boca, Deus... Entende? Deus usa. Então, e já por muitos lugares que eu fui passando, isso foi acontecendo. Aí eu comecei a receber meus primeiros convites para ministrar. Primeiro convite que eu recebi fora da minha cidade foi numa célula, preguei para 4 pessoas. E assim, uma coisa que eu queria até te perguntar, como que você, com tantas influências positivas, seu pai, sua mãe, os livros, eu creio que você assiste também DVDs, né, de vários pregadores, como que você consegue se manter na sua identidade? Essa é a minha identidade, essa é o meu jeito. Porque a maioria das pessoas hoje, a própria mídia é um formato, tem que ser assim, tem que começar assim e terminar assim. Mas cada um é de um jeito. Como que você consegue se manter na sua identidade? Então, sempre, para a gente começar alguma coisa, a gente vai se espelhar em alguém. Sim. Mas não significa que a gente vai copiar esse alguém. Sim. Entende? Nada é se criado, tudo é copiado. Hoje em dia, para você criar alguma coisa, tem que ser um gênio. Tá entendendo? Sim. Então, quando eu comecei a pregar, obviamente, eu não digo falas sobre a Bíblia, eu digo posicionamentos. Levanta a mão. Entende? Sim. Aperta a mão. Isso você pega de outra pessoa. Você olha outra pessoa fazendo, acha interessante. Isso é legal. E repassa. Até cantando, às vezes, um medley que uma pessoa faz. Você gostou do medley, você vai reproduzir esse medley. Então, eu desde o início, eu evitei ver muita mensagem no YouTube por conta disso. Sim. De não pegar um jeito de uma pessoa e a pessoa falar, Samuel tá copiando fulano, Samuel tá copiando ciclano. Sim. Entende? Eu falei assim, se for pra alguém falar, eu tô copiando, ou só meus pais. Sim. Que eu sou filho dele, então não vai dar problema. Tá tranquilo. Então, tipo assim, mas nem eles eu gostava muito, por conta de criar a própria identidade. Desde o início eu vim com isso na cabeça. Eu não quero ser a cópia de ninguém, eu quero ser eu mesmo. Entende? E nisso eu sempre procurei assistir pregações que fossem ao contrário do meu jeito de pregar. Entende? Sim. Eu prego um sermão mais expositivo, introdução, desenvolvimento, aplicação.
Entende? Eu sempre fui procurando pessoas que dessem mais palestras, Entendi. puxando mais a conhecimento cultural, Sim. teológico. Entende? Não mais a aplicação, a revelação do texto, algo mais Sim. impossível, explosivo, mas Sim. algo mais por detrás. Sim. Entende? Então, quando eu comecei nisso, como é que eu ia copiar? Como é que eu ia copiar um rapaz fazendo uma explicação escatológica? Sim. Entendeu? Mas isso é interessante porque eu vi ali que você também é seminarista, né? Você também tem o curso da CETADEB. E assim, para quem quer trabalhar na obra do Senhor, nessa área da pregação, é indispensável. É verdade. Então, assim, eu queria que você desse aí a dica para os jovens que estão nos assistindo aí. Quem quer investir nessa área da pregação, quer se desenvolver nessa área, quais são os passos que ela tem que dar? Para que ela não fique assim, ali no meio do caminho, poxa, eu alcancei até aqui, daqui eu não consigo progredir. A primeira coisa, era muito engraçado que eu chegava da escola, abri o celular no Instagram e via a live de Samuel Procópio, do pastor Samuel Procópio, que era Papo de Pregador. Sim. E ele ensinava como é que era para ser um bom pregador, e eu vou falar, contar a história para poder aplicar. Dá dica aí, pessoal. O que ele... E ali ele ensinava, e uma vez eu vendo na live, ele falou assim, os principais requisitos que um pregador deve ter: leitura e oração. O principal requisito que o seminário te ensina: leitura bíblica e oração. Então, alguém que se interessa pelo ministério da palavra hoje em dia, primeira coisa, não estou dizendo que é só isso, estou dizendo que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ler a Bíblia e orar. Sim. Não tem outro segredo, não. Leia e ore. A partir disso, a partir do que você lê, vai surgir as dúvidas, as perguntas. Sim. E quando surgir as perguntas, você tem que ter a quem recorrer. Sim. Seja um livro ou um professor. Sim. E a minha mãe, ela falou assim: Samuel, Deus não é obrigado a usar quem não estuda. Interessante. Entende? Interessante. Porque a gente vê uma galera por aí que chega na igreja, abre a Bíblia e acha que Deus é obrigado a usá-lo. Sim. Deus não é obrigado a usar. Deus vai usar você através daquilo que você já tem ciência. Sim. Aquilo que você já sabe, que você já domina. Entende? Então, quando ela me falou isso foi como um tiro no meu peito. E nisso já procurei logo o meu professor. Falei: olha só, eu tenho uma questão para te falar. Eu sou de menor, mas eu quero fazer o seminário. E, ó. Aí ele falou assim: Samuel, eu posso comprar uma guerra por causa disso. Eu falei assim: mas eu preciso, Pra desenvolver pra o desenvolver. ministério. Aí ele falou: não, eu vou dar um jeito pra você. Ele conseguiu me encaixar na turma. E nisso que eu comecei a entrar, ele foi ensinando ali no curso como se comportar no altar, como falar. Então, essa instrução ele foi veio através do meu professor. Isso aí, Sim. Presbítero Paulo César, né? E ele foi explicando, às vezes uma cultura de um texto, alguma coisa, e nisso foi há 3 anos atrás. Sim. Aí fomos indo, e nisso eu fui pegando mais experiência. Então, para você que quer pregar, iniciar o ministério da palavra de Deus, eu não sou quase que ninguém para poder aconselhar, porque eu tô começando nessa questão do ministério da palavra, eu tenho apenas 5, 6 anos pregando. Mas se uma dica que deu certo para mim, eu posso dizer para vocês leia, ore, estude, medite, procure alguém mais sábio do que você para te ensinar, para te explicar, né? Porque é sempre bom você procurar alguém mais sábio. É sempre bom você entender que alguém sabe mais do que você. Entende? Porque por conta das pessoas ir pegando um certo reconhecimento, o que a pessoa acha? Eu sou autossuficiente. Eu já posso ensinar, já posso... Não. Sim. Você tem que entender que, por mais que às vezes alguém não é mais estudado do que você, ele tem mais experiência. Entende? Sim, e o que diz muito não é só o estudo, é a experiência também. A experiência certeza. diz muito sobre a pregação, sobre o comportamento. Então, nisso, fui estudando, e começou a vir muitos convites. Samuel, vamos pra lá, Samuel, vem pra cá, como é que vai fechar agenda com você? E daí já congressos, já estava, congresso já... Foi, aí, mas eu acho que o ápice pra mim, não o ápice no sentido de ser o Rio de Janeiro, mas o estágio que eu falei assim, rapaz, olha só, foi quando eu fui convidado para participar do evento da família Oliveira, né? Sim. No Rio de Janeiro, e quando eles me conheceram aqui em Friburgo, e assim que me conheceram, já pegaram meu número e me chamaram e tal. Sim. Vamos tal dia, tal assim, me passa sua foto. E nisso foi algo incrível aquele dia, que eu entrei pro ônibus, meu pai chorando. Falei assim, rapaz, o cara criança ontem, hoje já tá indo pra longe, sozinho, com essa responsabilidade.
E nisso não parou mais, entende? Vem um convite de cá, um convite de lá. Samuel, prega no congresso aqui. Às vezes uma igreja pequena com 30 pessoas, às vezes uma igreja grande com 400 pessoas. E a gente precisa ir se adaptando naquilo ali, entende? E sempre orando, buscando a Deus, pedindo a Deus direcionamento. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Eu devo me comportar hoje? O que eu devo pregar hoje? Entende? Então, tipo assim, a Bíblia, ela é um livro inesgotável. A Bíblia é um livro inesgotável. Tudo que a gente precisa está ali. Entende? Tudo que a gente precisa está ali. Então, o que eu aconselho para vocês é o seguinte. Às vezes, Deus não vai te chamar para ser um pregador eloquente, mas Deus pode te chamar para ser um ensinador. Sim. Entende? Sim. Às vezes, Deus não vai te chamar para ser alguém que ensina. Às vezes, Deus vai te chamar para ser alguém que pregue. Que libere uma palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Sim. Que libere... Entende? Uns Deus chamou a apóstolo, outros a pastores, Sim. outros a diácono. Entende? Então, cada um vai exercer uma função no reino de Deus porque somos um corpo. Entende? E sendo um corpo, cada um exerce uma função. Não é todos que vão pregar, não é todos que vão cantar, não é todos que vão profetizar. Cada um tem a sua chamada, o seu ministério. E nisso a igreja vai evoluindo e se desenvolvendo. Eu acho que o que mais limita a própria pessoa é ela mesma. Por quê? Te chamaram para você ir pregar. Quem vai dizer sim ou não? É você. Exatamente. Então, assim, eu creio que quando Deus nos chama, né? Deus chamou Samuel. Na Bíblia, o Samuel que está aqui. Samuel, ele ouviu. Ele poderia fingir que não estava ouvindo, né? Mas ele ouviu e ele falou, Senhor, eis-me aqui. Então, assim, eu vejo que nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para a tua obra. Eis-me aqui para as minhas fragilidades, porque nós mesmos somos limitados, mas Deus, ele é ilimitado, então ele nos projeta. E eu creio que, assim, é aquele momento de dizer assim, valeu a pena. Em concordância com o que você está dizendo, vale ressaltar para as mães, às vezes que estão me assistindo aqui, porque aonde eu passo, eu ouço muitas mães dizendo, em várias igrejas, poxa, eu queria que meu filho fosse como você, queria que meu filho pregasse. E a pergunta que eu tenho para essa mãe, o que tu tá fazendo para isso? Porque vamos lá para a história de Samuel. Olha o que a Bíblia diz, que todo ano ela levava um éfode de linho. Que roupa era essa? Era uma roupa sacerdotal, mas o rapaz era uma criança. Sabe o que Ana fazia? Ana, ela profetizava e incentivava na vida de Samuel através de uma roupa. Olha que benção. Você tá entendendo? Sim. Ela levando essa roupa, ela estava dizendo, eu estou te incentivando a você se tornar isso. Sim. Entende? E isso, com certeza, animou Samuel. Como meus pais. Sim. Samuel, vou te dar uma Bíblia. Samuel, vou te dar um terno. Samuel, vou te dar um sapato. Mesmo eles não tendo, desde novo eles me vestiam engomadinho. Terninho, sapatinho. Sim. Entende? Então, tipo assim, as mães que estão me ouvindo aqui agora, incentive o teu filho. Sim. Entende? Dê uma Bíblia para ele e fala assim, olha só, lê isso aqui. Coloque ele num curso, às vezes na parte musical também. Sim. Isso é tudo sobre incentivo e sobre a pessoa ser patrocinada. Você tá entendendo? Eu comecei a trabalhar numa padaria. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar desde novo. Sim. E eu comecei a trabalhar numa padaria e nisso eu ganhava R$40 no final de semana, era 20 por dia. Eu pegava meu salário e já ia, eu comprava os livros, a prestação, né? O rapaz confiava em mim. Nisso eu já pegava os 40, já não via pra mim, já via pra mão do rapaz. Ó, comprei tal livro. Comprei o Wycliffe. Comprei uma Bíblia de aplicação pessoal, um estudo pentecostal. E nisso já ia indo, né? Sim, e cada dia meus pais falavam, de onde está surgindo tanta Bíblia aqui em casa? Não tô entendendo. Liga não, deixa lá no meu quarto. Entende? Sim. E nisso a gente vai se aperfeiçoando. Então vai muito do incentivo, do preparo e do interesse. Incentivo, preparo e interesse. Entende? Quando alguém te incentiva, quando você se prepara e você tem interesse, meu filho, ninguém te segura. Eu gostei muito da sua fala para os pais. Eu queria que você aprofundasse essa fala nesse sentido agora, assim, que você se voltasse para os pais agora e falasse assim, desse uma palavra para eles sobre você. Às vezes eu vejo muito assim, como você falou, né? Eu queria que meu filho fosse como você. Meu filho é só Deus, é prova, é luta. Então, assim, eu vejo como se você profetizasse algo ruim. Ou amaldiçoasse até, né? Mas, assim, quando você
fala assim, meu filho é bênção, como seus pais fizeram, né? Como meus pais fizeram comigo. Poliana, você é levita, você vai aprender a tocar um teclado, você vai ser instrumento na mão de Deus. Então, é lançar uma palavra de bênção. Entendeu? Então, eu queria que você falasse isso aí, porque às vezes tem muitos pais que estão passando por momentos difíceis. A gente sabe como que esse momento da juventude é um momento difícil, é um momento delicado. É um momento, às vezes, que o jovem está passando por muitos conflitos e, às vezes, o pai ele fica um pouco perdido. Como que eu vou ajudar? E, às vezes, você falando com um pai, você que é jovem, falando para um pai agora, olha, fala com o seu filho assim, ative o seu filho dessa forma, abençoe seu filho, ore com ele, cuide dele. Então, às vezes, Deus vai te usar para estar indo de socorro a um pai que está ouvindo essa conversa agora e falando, Senhor, eu preciso de uma luz. Sim. Eu preciso conseguir... Porque tem pais que, às vezes, a conexão com o filho assim, se rompeu tanto que não tem mais por onde chegar. Se rompeu. Então, assim, às vezes, uma palavra, um abraço é a única coisa que, às vezes, ainda vai conseguir unir, entendeu? O que eu tenho para dizer é algo muito simples e prático. Às vezes, o que acontece? Vamos para o sentido de pai, né? O pai quer que o filho vá para a igreja, busque a Deus, né? Mas qual foi o dia que o pai dele sentou com ele e falou assim, vem cá, filho, vamos meditar sobre isso aqui com seu pai? Ele fez um texto simples. Entende? Ou vamos pro sentido da mãe, a mãe, eu quero que meu filho vá pro culto. Às vezes a mãe passa a semana inteira na igreja e não pergunta como é que o menino tá, ou a filha está. Entende? Então, tipo assim, a questão é saber cordiar as duas coisas. Eu devo estar na igreja, mas também devo trazer o meu filho comigo. Sim. Quando é criança, quando tem 11, 10, 9 anos, uma criança de 9, 10, 11 anos não tem noção do que é ainda. Então, tu vai se vestir, tu vai botar uma roupa, tu vai pro culto comigo. Quando a criança começa a pegar uns 16, 17, ali tem um problema que você não cumpriu a Bíblia diz. Ensina o menino e o teu filho que ele deve andar. Ali você não cumpriu isso. Se a pessoa não tem interesse pelas coisas de Deus, tu tem que rever o que tu fez. Entende? Às vezes foi uma falta de exemplo dentro de casa. Porque às vezes a criança não fala, mas ela pensa, eu vou para a igreja, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. Entende? Então o conselho que eu dou para os pais e para as mães é, procure saber o que o teu filho gosta para trazer o teu filho para o que tu gosta. Entende? Às vezes o pai quer que o filho vá para a igreja, mas o pai nunca jogou uma bola com o garoto. Nunca deu uma atenção para o que o rapaz precisa. Ou às vezes a mãe com a filha. Entende? Não precisa, vamos no shopping, você. Entende? Às vezes também tem muita falta disso. A pessoa foca ali a cabeça na igreja. Igreja. A igreja é bom, a igreja é maravilhosa. Mas a instituição da família, ela precisa ser cuidada e zelada. Entende? Então, o conselho que eu dou para os pais e para as mães, mesmo não sendo pai, né? É o seguinte. Cuide do seu filho, preste atenção no seu filho. Se o seu filho é menor de 13 anos, coloca uma roupa nesse rapaz e bota ele para ir pro culto. Ele não tem, ele não tem que se mandar. Não vou hoje. Não existe isso. Mas se seu filho é mais velho, já tem lá por 17, 18, trabalho, o que você pode falar com ele? Filho, vamos fazer uma visita com sua mãe no culto. Vamos com sua mãe no culto. Entende? Eu vou com você em tal lugar, você vai comigo no culto. Que o seu papel é levar o rapaz. O que Deus vai fazer com ele no culto aí é Deus. Entende? Se Deus vai tocar no coração dele no culto, é Deus. Não é sua função fazer isso. Chegou uma família para mim, chegou para mim, estava eu, meu pai, e falou assim, pastor, me ajuda, meu filho ele não quer sair do quarto, meu filho tá estranho, não quer sair para ver amigo, não quer sair para comer nada, não quer ter, né? O que a gente faz, pastor? E a gente foi lá na casa da pessoa, conversamos com o menino. Ele, não, eu tô estudando. Um jovem. Não, eu tô estudando para poder fazer uma faculdade. Eu falei, que bom, cara, mas tem que sair com sua família, ir no culto, né? E tal. E nisso o rapaz não saía. Aí teve um evento e eu falei assim, Deus, eu preciso de uma direção espiritual para saber como é que essa mãe pode lidar com o filho dela.
E a primeira palavra que Deus me deu quando ela veio conversar comigo foi: falta de posicionamento teu. Entendo. Eu falei com ela. Uhum. Falei assim, foi falta de postura tua. Que quando era pra tu ensinar, pra tu guiar, tu não fez. Deu tudo na mão, entende? Sim. Então, tipo assim, e depois que eu falei isso, eu falei assim, você vai fazer o seguinte. Tu vai orar no quarto do teu filho. Sim. Você vai colocar... isso aqui era a igreja em si, ela tem vários tipos de representatividade espiritual. Sim. Aí nesse evento em si foi uma espada, mostrando uma guerreira, uma soldada, né? Sim. Falei, você vai colocar essa espada debaixo da cama do teu filho assim, ele vê e Deus vai fazer o milagre. Isso foi um ato profético. Sim. No mês seguinte, ela voltou lá na igreja e falou assim, eu preciso agradecer o Samuel. O que aconteceu? Deus libertou meu filho saiu do quarto, meu filho está bem, está querendo ir para a igreja. Entende? Então, isso é o conselho que eu dou. Busque pelo teu filho, ore pelo teu filho de noite. Você está acordado, vai lá, bota a mão na cabeça dele. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal. Sim. Tudo que está vindo para assolar o meu filho. E é isso. Porque filho não é maldição, filho é bênção. É bênção. Entende? E realmente, eu falo assim como filha e como mãe, né? Eu falo como filha que eu sei que as bênçãos que eu vivo hoje são as orações dos meus pais. E hoje eu profetizo e abençoo meu filho para que ele venha também viver as bênçãos de Deus. E eu acho também muito importante os pais, eles terem essa noção, porque tudo que você fala, a palavra ela gera vida, mas também gera morte. Sim. Então, se a criança está pequena, está fazendo bagunça ali, você, meu filho é isso, meu filho é aquilo, essa criança... Não, vem cá, meu filho. Às vezes a criança está naquela correria ali porque está precisando de um abraço. Exatamente. Porque está querendo ter uma atenção. Porque às vezes, eu falo assim, hoje... Nós pais vivemos uma correria muito grande, a gente trabalha fora, e aquela correria, e vai para a igreja. E chega à noite, às vezes chega em casa, a criança já vai direto para a televisão, vai direto para um celular, e às vezes a gente não consegue olhar no olho. E assim, eu tento ter esse cuidado todos os dias de que vamos fazer as refeições juntos. Não dá para eu estar o tempo todo ali, mas pelo menos as refeições, vamos olhar no olho, que eu olho nos olhos do meu filho, eu sei se ele está bem. Não tem como você mentir olhando nos olhos, porque os olhos é a janela da alma. É verdade. Então você olha no olho do seu esposo, no olho da sua esposa. Quem está ali, né? Eu creio que nós precisamos disso. Os pais com os filhos com os pais. A família. A igreja é bênção. Mas a igreja começa onde? Dentro do nosso lar. De casa. É isso que falta. Prova disso é o texto de Joquebede, né? Onde, ali em Êxodo, né? O faraó vai dar uma ordem. Quando nascer uma criança, se for menino, lança no rio. E nisso, essa ordem dá certo, que as parteiras eram tementes a Deus. Sim. E o que o faraó vai fazer? Olha só. Quando nascer, a própria mãe vai jogar. Se não jogar, vai ter um soldado. Sim. Que quando ouvir o choro, vai entrar na casa e vai matar a criança. Sim. Mais ou menos isso, né? Sim. O que o Joquebede faz? Ela esconde o menino. E quando o menino não consegue mais ser escondido porque tá chorando, ela tá vendo um sistema. Qual o sistema? Todo dia uma criança é jogada no Nilo. Todo dia o Nilo mata uma criança. O que eu vou fazer? Deus dá uma estratégia para ela. Qual a estratégia? Tu vai no rio, vai pegar o papiro. E como é que se pegava o papiro naquela época? Se pegava o papiro dobrando o joelho. Dobrava o joelho, pegava o papiro, botava o papiro no sol, o papiro secava. Então, olha só a lógica. Para preservar a vida do filho que está dentro de casa, ela está dobrando o joelho no Nilo. Entende? Isso aqui é aquele tema de campanha antigo das Assembleias de Deus. Sim. Mãe de joelho e filho de pé. Sim. Ela está dizendo, se necessário for para preservar a vida do meu filho, eu dobro o meu joelho. Sim. O que falta hoje em dia são mães para dobrarem os joelhos pelos filhos. Às vezes a pessoa guerreia a guerra de tanta gente. A guerra da irmã, a guerra da outra irmã. Não, irmão, ora pelo meu esposo. Aí você tá orando pelo esposo da irmã e teu filho tá lá, ó. Lutando a guerra do outro. Do outro, exatamente. O que o Joquebede está dizendo? Pro meu filho não cair no sistema Nilo, porque se a gente transliterar o Nilo para hoje em dia, Nilo hoje é a droga, Nilo hoje é a má influência, Nilo hoje é tudo que vem para tirar um jovem da presença do Senhor. Ela tá entendendo. Ela tá dizendo... Para o meu filho não cair no Nilo como os outros estão caindo, eu preciso tomar uma posição de dobrar o meu joelho para orar por ele. Sim. Entende? Então, tipo assim, a oração, eu acredito nisso. A oração, ela ainda move. A oração, ela ainda resolve. Sim. A oração, ela ainda transforma. Com certeza. Entende? Isso é a lógica. Não é algo de 7 cabeças. É algo simples. É só orar. Entende? Então, foi o que o Joquebede fez. Ela dobrou o joelho, fez uma cesta e botou o menino lá. E nisso que ela colocou o menino dentro do cesto, o menino permaneceu vivo. E falando do cesto, o que me chama a atenção é, o cesto ele limitava Moisés.
Sim. Mas não deixava a água entrar para matá-lo. Protegia. Protegia. Né? Porque o limite que me protege, o limite que me cerca é o limite que me protege. Eu tô limitado, eu não posso ir onde eu quero, mas eu tô protegido. Entende? Nossa, tremendo. Essa é a questão. Moisés não poderia sair do cesto, mas dentro do cesto ele tinha a proteção que precisava. Exatamente isso. Entende? Isso aí. Então, tipo assim, às vezes os jovens de hoje em dia reclamam. Mas a igreja me limita. Não posso fazer tudo porque eu sou da igreja. Não posso fazer tudo porque a igreja... Não. A igreja te limita, mas a igreja te protege. Entende? Sim. Então, a gente precisa entender que o limite, ele está ligado à proteção. Sim. O que o salmista disse? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe o que isso significa? Eu estou habitando em uma casa e nem sempre eu vou poder sair da casa. Mas dentro da casa eu estou protegido. Porque aquilo que me limita, me protege. Que bênção. Gente, olha, pena que já estamos aqui no finalzinho. Mas assim, Samuel, que bênção. Eu vejo que realmente você é um Samuel que Deus chamou aí para pregar. A gente vê que Deus, ele tem algo diferente na sua vida, e eu creio que Deus, ele vai continuar te usando como um canal de bênção. Um abraço aí para a Vanusa, para a missionária Vanusa, para o pastor Elias, que pais abençoados, né? Que família abençoada. Qual Amém. o nome dos seus irmãos? Meu irmão é João e a Sara. João e a Sara, um beijo para vocês também, João e Sara. Eu vou dar um recadinho aqui rapidinho e depois eu vou deixar você, né, dar uma finalizada aqui para a gente poder terminar, né? Já estamos aqui no finalzinho. Gente, eu estou falando aqui do Estúdio Realize Podcast. E você que quer trazer um conteúdo de qualidade, você que quer fazer algo diferente, vir aqui trazer algo que vai impactar vidas, vem para o Estúdio Realize. Aqui você tem uma estrutura, você chega aqui, tem tudo pronto, tudo organizado, você se sente em casa. E eu creio que vamos sim fazer coisas muito boas aqui, né? Samuel, tá sentindo bem aí? Demais. Tá em casa? Tô em casa. Então vamos aí. Vem para cá para o Estúdio Realize e aqui você vai fazer grandes coisas. Eu queria que você fizesse aí seus agradecimentos a todos aqueles que estão nos assistindo e deixasse uma palavra aí de Deus para os corações. Amém. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade, depois a senhora e o seu esposo também que nos fez o convite. Muito obrigado pela confiança. Já era um desejo de muito tempo poder estar aqui, né? É o primeiro podcast que eu participo e sempre tive esse desejo de participar. Não sabia como eu iria me sair, mas estamos bem aqui. Quero agradecer a vocês, agradecer aos meus pais, né? Que esteve ali me apoiando, falou, não, vai lá, vai sim. Agradecer a minha noiva também, que me deu todo o apoio. E muito obrigado. E você que está aí em casa me assistindo, você tem que ter a certeza que através do seu clamor, através da sua história, você pode sim influenciar alguém, ajudar alguém, conduzir alguém a um caminho de bênçãos, entende? Então que nessa noite você possa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua casa, da tua vida, da tua família, e essa é a palavra de bênção que eu tenho para liberar sobre você. Não deixe de acompanhar esse podcast, que eu tenho certeza que todos os episódios, todas as edições têm abençoado bastante, e continue assistindo e acompanhando, amém? Fique com Deus, um abraço do seu amigo missionário Samuel Schmidt. Amém. Obrigada, Samuel. Te agradeço novamente por ter vindo. Gostei muito, foi um assunto muito importante. Falamos sobre música, falamos sobre o chamado, sobre a família. Foram assuntos assim que eu creio que todo mundo que está aí nos assistindo vai gostar, está gostando. E eu creio que é um assunto que a gente sempre tem que falar, que é Deus. Deus, ele sempre tem que estar presente em nossas vidas. Deus, ele é o nosso farol, é o nosso guia. E você que está em casa nos assistindo, que Deus continue sendo seu farol, sendo seu guia, que você continue caminhando por essa estrada, porque lá no final o Senhor está te esperando. Lá no final, um dia nós estaremos reunidos, porque o grande dia vai chegar e nós estaremos ali e nós olharemos, né, o nosso Senhor Jesus face a face. É verdade. E eu creio que nós iremos ter muitas surpresas, porque eu creio que há chegado um tempo de mudanças, há chegado um tempo de grande avivamento, e você seja essa luz, onde você estiver, né? Você jovem, se estiver na sua escola, no seu trabalho, seja essa luz, para que quando nós estivermos lá naquele grande dia, aquele seu amigo que você acha que às vezes não tem jeito, ele vai estar ali com você, você vai ver ali o rosto dele ali, e eu creio que
Vamos ser mais luz, vamos ser sal nessa terra, Em nome de porque Jesus. nós precisamos sim ganhar o máximo de almas, fazer o melhor, o máximo para o reino de Deus. Eu me despeço de vocês nessa noite. Um abraço da sua amiga de sempre, Poliana Simão.